Queria no vídeo de hoje externar a minha indignação com a CPI, com esse teatrinho de muito mau gosto que está rolando no Brasil até hoje. A maneira como os senadores de oposição trataram a doutora Nise Yamaguchi é uma coisa simplesmente deplorável. Eu até peço para vocês um exercício de raciocínio. Imagine se a doutora Nise fosse da esquerda, fosse algum ícone defendido pela esquerda. Vocês não acham que, por exemplo, a maneira como o Otto Alencar tratou a doutora Nise, chamando até, insinuando que ela não sabia de nada, que ela era uma burra, vocês acham que já não estaria estampada nos jornais, nas revistas, nos portais? Ah, senador Otto Alencar foi machista com a doutora Nise, senador Otto Alencar foi misógino, e coisas do tipo. Vocês acham que isso não teria acontecido? De um modo bom, o Otto Alencar foi simplesmente detestável. A maneira como ele tratou a doutora Nise, cara, foi desrespeitoso, foi indelicado, foi machista, não deixava ela falar. Teve até um caso que eu vou mostrar pra vocês aqui um trecho, onde ele fez uma pergunta em uma das N tentativas dele tentar desmoralizar a doutora, ela respondeu, ele finge que não ouve, pergunta 2, 3 vezes, pra depois falar aqui, ó, tá vendo, nem isso a senhora sabe responder, mas ela já tinha respondido logo na primeira pergunta. É que ela é educada, ela é elegante, ela não ficou se contrapondo ao senador que queria realmente desmoralizar, acabar com a doutora, mas não conseguiu. Até peço para vocês compararem, por exemplo, a maneira como o Dimas Covas foi tratado na CPI. E não, eu não estou sugerindo que ele devesse ser maltratado, não, porque ele também tem um bom currículo. Só que ele tem a presunção da inocência pelos oposicionistas do Bolsonaro lá naquela CPI. Então todos tratavam ele muito bem, né? Todos paparicavam, ó, ele fala ó, né? E tinha-se o respeito por ele. A doutora Nise não, ignoraram toda a formação que ela tinha, que era monstruosa, ela tem um baita de um currículo. O fato dela ser mulher nos dias de hoje muda muito, né? Porque, né, evidentemente, você tem que tratar sempre bem todo mundo, principalmente as mulheres. Mas ela não, pra ela não vale ela não tem esse salvo-conduto da patota, né? Então isso é uma coisa também que ficou muito clara. Eu queria mostrar para vocês esse caso que eu falei do Otto Alencar em uma das N tentativas dele de tentar desmoralizar e de chamar de burra a doutora Nise. 17 milhões de contaminados. A senhora ia ter 17 milhões de exames para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? A senhora vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Anticorpos só dizer qual é o exame. Né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso resolver. Anticorpos neutralizantes. 18 ou 19 milhões de exames. Essa é a resposta correta, tá? É óbvio que ela sabe. Anticorpos neutralizantes. Aí ele finge que não ouve, segue insistindo e querendo dar a impressão de que ela é tão burra que ela tá querendo disfarçar para não responder, sendo que ela já respondeu na primeira vez. E aí no final ele fala anticorpos neutralizantes. Porra, mas isso ela falou, acabou de falar. Na primeira vez que ele perguntou, ela já respondeu. Então só para vocês verem o teatrinho e a má fé. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que imunidade de rebanho é algo que a gente deva se caracterizar. Diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, olha a deselegância. Qual é o exame? São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade. E tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Por favor. Ela já disse 3 vezes. Qual é o exame que, se fazendo, comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. Olha. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de... Não, ele não deixava ela responder. E quando ela falava, ele fingia que não entendia a resposta, porque assim, era criar uma narrativa, era realmente querer desconstruir a imagem da doutora Nise, que tem muito mais currículo que o senador. O senador também é médico. Só que o currículo dele não chega aos pés. O que ele escreveu na área dele? Agora pega o que a doutora Nise escreveu, vê o currículo dela, vê o histórico, vê a biografia, vê o que ela já publicou e compara com o Otto Alencar, que quis crescer pra cima dela. Então, assim, foi desrespeitoso, deselegante, machista, prepotente, arrogante. Ele conseguiu ser tudo isso. Só que, claro, como a doutora Nise
é uma figura que a imprensa tem repulsa, porque o que ela fala, o Bolsonaro também fala, então a imprensa passa o pano. Então o Otto Alencar, em vez de vilão, de machista, vira herói, né, desmoralizou a doutora Anísia, enfim, aí a patota já começa a entrar na onda dele e desmoralizar e tentar desconstruir toda uma biografia que não tem como você desconstruir com um pateta desse, entendeu? E não foi só ele, claro, ele foi o caso extremo, ele foi o mais prepotente de todos, o mais arrogante, o que mais quis crescer pra cima dela. Mas os outros integrantes da CPI também, que são contra o Bolsonaro, todos de uma maneira geral, o tom era bem assim do tipo, sabe, ela tem a presunção da culpa. Tá? Enquanto, por exemplo, o Dimas Covas, que é o exemplo, né, uma outra pessoa que também tem um currículo que não chega aos pés da doutora Anísia, mas também tem um bom currículo, ele era endeusado, super respeitado, ele tinha a presunção da inocência. Diferente dela que já entrou condenado. Aliás, todo mundo que vai depor nessa CPI, que não é da patota, eles já estão com a sentença dada, entendeu? São todos criminosos, todos genocidas, né? Então, essa CPI é um teatrinho onde o relatório já está pronto, né? E a ideia é realmente a utilização política dessa CPI. Eles querem ir, de fato, levar até o ano que vem essas narrativas, os ataques ao governo para fragilizar o Bolsonaro em 2022. O ponto é esse, né? E o povo percebe isso. Bom, é isso, pessoal. Então, meu repúdio, minha solidariedade à doutora Anísia, que, de fato, ir lá participar desse circo armado, por uma pessoa com o gabarito que ela tem, realmente, é lamentável e eu sinto muito por ela. Pessoal, comentem, compartilhem um vídeo se vocês concordam com o meu ponto de vista, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.